Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos iniciar a nossa aula, a nossa semaninha? Vamos? Olha só, abram lá o livro de vocês na página 54 e vamos ler a historinha juntos? Olha lá. Fábula do Rex. A formiga e a bela. Era uma vez uma formiga que só trabalhava, enquanto a abelha cantava. Mas que injustiça! A formiga foi ter uma conversa muito séria com a abelha. E, enfim, ambas resolveram o que fazer. Uma dupla. Gostaram? Legal, né? Essa história, vocês podem ver aí que ela é uma história em quadrinhos. Sim, vocês veem pelo formato dela. É uma história em quadrinhos. Porém, é uma história em quadrinhos inspirada em uma fábula. Muito bem. Mas o que é uma fábula, prof? Uma fábula é uma história que geralmente é curta, certo? Ela apresenta os seus personagens, na sua maioria, são sempre animais, e ensina você a agir com bom senso e a sair de situações difíceis da vida. E aí nós temos diferentes fábulas. Esta foi uma das fábulas. Mas a fábula geralmente, então vamos lembrar, os personagens são animais, na sua maioria, e ela tem um cunho moral, ela te dá uma lição de moral para você aprender a lidar com situações difíceis. No caso dessa nossa história aqui, o que acontecia ali? Vamos voltar ali, ó, na historinha. O que acontecia aqui? Tinha a formiga e a bela, certo? Só que só a formiga fazia o quê? Só a formiga trabalhava. E aí ela achava uma injustiça que a abelha ficasse só o quê? Cantando, não é? Mas qual foi a forma que elas encontraram de resolver a situação? Isso, elas formaram uma dupla. Entenderam? Ok. Agora eu quero que vocês abram o livro lá na página 55 para podermos realizar as atividades juntinhos. Vamos lá? Primeira, qual é a ideia principal desse texto? Do que esse texto está falando? Qual é a ideia principal? Qual é a ideia que você viu que é principal? Isso mesmo, a amizade entre a formiga e a abelha. Perfeito. Esta é a ideia principal. Muito bem. Observe as expressões da formiga em todos os quadrinhos e descreva o que ela está sentindo e pensando. Lá no segundo quadrinho, o que ela está sentindo e pensando? Quando ela fala lá, ó, no segundo quadrinho, era uma formiga que só trabalhava. A carinha dela é de quê? Olha lá. Do que mesmo? Isso aí, de cansaço, de fadiga, de exaustão. Vocês veem que está saindo até suor da testa dela, não é? Sim. No terceiro quadrinho, qual que é o sentimento dela? Quando ela diz assim, ó, enquanto a abelha só cantava, mas que injustiça. Qual era o sentimento dela? Qual? Isso, de revolta, de indignação. Ela não estava conformada com aquilo, não é? Isso mesmo. Vamos lá. No quarto quadrinho, ela fala assim: a formiga foi ter uma conversa muito séria com a abelha. E, enfim, ambas resolveram o que fazer. Nesse quarto quadrinho, qual é o sentimento dela? De raiva, de ódio, de ira, isso mesmo. Mas elas resolveram, né? Lá no quinto quadrinho, elas formaram uma dupla. Vejam a expressão delas, é uma expressão de quê? De alegria, de amizade, de união. Isso aí, certo? Entenderam? Sim, né? Tá bem tranquilo, bem facinho. Próximo.
Como foi essa conversa séria da formiga com a abelha? Sobre o que elas falaram? O que é essa conversa séria? É uma conversa diferente. É uma conversa onde elas trataram de um assunto para resolver que situação e qual a solução elas tomariam. Então, quando eu falo uma conversa séria, eu vou ter uma postura diferente, certo? Tudo bem? Marque qual é a finalidade dessa história em quadrinhos. Qual que é a finalidade dessa história? Letra A, descrever o habitat das formigas e das abelhas. B, provar a importância do trabalho das formigas e ensinar que é preciso ser responsável. Letra C, provocar riso nos leitores e ensinar lições a partir de uma nova versão da fábula. Ou letra D, defender que as abelhas são insetos preguiçosos. Qual das alternativas? Olha, ouvi daqui. Letra C, isso mesmo. Provocar riso nos leitores e ensinar lições a partir de uma nova versão. Isso mesmo da fábula, que no caso é a história em quadrinhos. Tudo bem? 29. Qual conflito essa história apresenta? Que conflito essa história apresenta? Qual é o conflito? O conflito é quando a formiga está trabalhando muito e a abelha só está cantando, ou seja, uma está só se divertindo e a outra está o tempo todo trabalhando. Este é o conflito entre as duas e o conflito que é narrado nesta fábula. Tudo bem? Sim? Vamos ler lá. Leia ali, ó, conflito. O que quer dizer conflito? Ali do ladinho a gente tem a explicação, ó. Problema apresentado na narrativa que indica momento de tensão entre duas ou mais personagens, que é o que a prof acabou de dizer. O conflito entre elas, a parte de tensão que elas tiveram, eram quando uma estava trabalhando muito e a outra estava só cantando, se divertindo, mas elas entraram num consenso, né? Gostaram da atividade de hoje? Gostaram da história? Espero que sim. Um beijo e até a nossa próxima aula.